Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rangel e recentemente eu postei uma foto e um vídeo que eu recebi nos nossos grupos e essa foto aqui tem gerado algumas discussões na internet, por isso resolvi fazer esse vídeo para dar uma contribuição nesse assunto. Bom, essa foto a gente percebe aqui um balanço, né? E uma viga apoiando em outra, enfim, é uma situação de um pórtico um pouco incomum que, visualizando só de olhar, dá aquele sentimento de que algo está errado. Então, para elucidar um pouco melhor esse vídeo, recebi também um vídeo do colega que postou falando sobre isso, tá? Vou mostrar bem um pequeno trecho aqui para mostrar um pouco mais, e nesse vídeo ele fala algumas dimensões dos vãos, tá? Não fala a dimensão das vigas em si. Olhando, a gente pode supor mais ou menos que parece que tem 40 centímetros e a largura também não dá para saber exatamente a largura da viga e a altura da viga, assim como dos pilares, né? Então a gente vai fazer uma análise considerando o material que a gente tem em mãos, ok? Fazendo algumas simulações, não é uma crítica à construção, é uma contribuição à análise apenas. Bom, a gente com esse material em mãos eu fiz aqui uma modelagem no nosso TQS. Aqui está o pórtico, no vídeo ele fala que esse vão aqui tem 5,40 metros dessa viga e fala os tamanhos aqui de 2,5 metros desse balanço, mais 3 metros e pouquinho desse outro aqui. Então foi feito considerando esses valores, né? Tá aqui o nosso modelo no TQS, tá? Com essas vigas, essa viga em balanço, esse trecho grande aqui, os pilares. A princípio, nessa primeira verificação, nós fizemos essa viga com 14 por 40, conforme eu disse, não é algo que a gente consegue afirmar só olhando o vídeo. A gente acha que ela tem menos do que isso, que esses blocos parecem ter 11 ou 12, mas enfim, são só suposições. Aqui eu fiz a princípio com 14 por 40. Um detalhe, só para a gente abrir a norma aqui e ter uma contribuição, né? Aqui na nossa NBR 6118, item 17.5, nós temos algumas importantes orientações de como proceder a essa torção. Lembrando que nós temos duas torções possíveis aí nos elementos lineares, no caso as vigas, que seria a torção de compatibilidade e a torção de equilíbrio. A torção de compatibilidade ela pode ser desprezada, né? E aqui tem os critérios para que ela possa ser desprezada. E a torção de equilíbrio tem os valores de consideração, como que eu devo dimensionar. E enfim, aí teria que ter uma aula específica sobre torção, mas só para orientar que isso está estabelecido aqui pela nossa NBR 6118, tá? As formas como fazer esse dimensionamento para a torção dos elementos. Ainda na NBR 6118, nós temos no item 14.6.2, né, na análise das grelhas e pórticos, nós temos uma contribuição que, de maneira aproximada, nas grelhas e nos pórticos espaciais, pode-se reduzir a rigidez da torção das vigas por fissuração utilizando 15% da rigidez elástica. Bom, aqui dentro do TQS, nós temos essa possibilidade aqui no modelo da viga, né, que é a redução da inércia à torção dessa viga. Lá está falando 15%, só para a gente fazer essa relação, se a gente dividir já que é um divisor, né, por 0,15, esse valor dá 6,66667. Então utilizamos esse valor aqui, a torção, nessa contribuição tá de 667, ok? Então aqui falando do item redução de rigidez à torção. Ok, pegamos esse pórtico com essa configuração, tá? E fizemos o dimensionamento dessa viga. Não vou salvar porque está processado aqui. Fazendo o dimensionamento desse pórtico, se a gente analisar aqui o pórtico em si, nós temos um impossível dimensionar para a viga V1, tá? Só para a gente olhar bem rapidamente um pouquinho o pórtico espacial, nós temos momentos fletores consideráveis nessa viga, né?
e trechos importantes para que a gente possa avaliar momentos aqui em todo o trecho. Mas olhando o diagrama dessa viga especificamente, essa que deu impossível de mencionar, nós percebemos que ele foi impossível de mencionar na torção, né? Aqui o nosso estribo, ele coloca FI de 50 para demonstrar isso. E nós temos valores de torsor e tração relativamente alto nessas vigas, a gente tem especificado aqui. A gente viu no pórtico também, então essa viga está recebendo uma torção, porque se a gente olhar aqui no pórtico, a gente está tendo o equilíbrio sendo gerado, né, aqui no nosso 3D. Então essa viga aqui está em balanço que suporta essa. Essa aqui sai também apoiando nessa, suportando a outra. Então aqui a gente tem um crítico de torção. Tá? Então, basicamente, se a gente inclusive avaliar aqui as nossas deformações, vou olhar na minha grelha, vou olhar a grelha linear por enquanto, né? Nós temos valores para estado limite de serviço na grelha linear ainda, além da torção aqui nesse trecho, nós temos valores de deslocamentos bem altos aqui na nossa viga, tá? Tanto na grelha linear quanto na grelha não linear. A gente percebe inclusive como se estivesse caindo, né? Olhando o videozinho aqui, nós temos uma deformação realmente alta, inclusive na grelha não linear, né? Do deslocamento. Rapidamente já tem esse deslocamento. Ok, isso considerando esses valores que eu disse, né? As nossas vigas com 14/40 e com esse divisor de nessa torção aqui nessa viga, que é o que deveria ser feito. A gente fez alguma simulação a mais, fala, poxa, mas realmente torção, o principal aí, se a gente olhar aqui uma foto, só para a gente ter uma ideia, aqui nessa foto é uma torção de equilíbrio, porque está considerando que a viga tem apoio nesse sentido, mas no nosso caso não, ela não tem apoio nesse sentido, está gerando uma torção de equilíbrio efetivamente. Aqui na foto está uma anticompatibilidade, só para fazer a correção. Então, só para a gente entender o que está acontecendo, né? Além da flecha elevada aqui nesse ponto. Fazendo essa viga com 19 de largura, fazendo o dimensionamento dela, com 14 ainda assim não passou, então eu já fiz o teste direto com 19/50, porque eu não tenho só torção. Eu tenho uma flexo torção aqui nesse elemento, eu tenho flexão também combinado, a gente viu nos nossos valores, tá? E nesse caso, no estado limite último, a nossa viga foi dimensionada. Quer dizer, passou com uma armadura relativamente alta, que FI de 10 a cada 12 na torção. Lembrando que a torção ela não é absorvida só pelo estribo, mas principalmente pelo estribo, por isso eu preciso ter uma largura um pouco maior e eventualmente com a armadura lateral, armadura de costela, que foi o que ele detalhou aqui também, mesmo a viga sendo 19/50. Tá? Teoricamente, essa armadura lateral seria necessária, obrigatória, só a partir de vigas com 60 de altura, mas está aqui, utilizou-se disso também, e no estado limite último ele foi dimensionado, tá? Porém, mesmo com a torção toda aqui, porém no nosso estado limite de serviço, na nossa flecha final ao longo do tempo, né, com 70 meses, está previsto na norma. Se a gente avaliar aqui a flecha linear, ainda assim nós temos valores altos de deslocamento, 15 centímetros, tá? E na grelha não linear também. Mostro primeiro que a primeira é um pouco mais conservadora, vale uma aula de grelhas lineares e não lineares, né? Mas ainda assim nós temos deslocamentos aqui da ordem de 13 centímetros na ponta, né? Ou seja, nesse caso, para as verificações que fizemos, o estado limite último ele é atingido se eu tiver aí uma viga com 19 de largura e com 50 de altura na flexo torção aqui nesse equilíbrio, tá? Mas não atendeu aos estados limites de serviço. Uma boa solução com a flecha ao longo do tempo.
Uma boa solução seria a utilização, por exemplo, de uma proteção, porque se dimensionou no estado limite último, no serviço não, eu poderia controlar essa fissuração com proteção nesse ponto, mas aparentemente não foi o que nós vemos no nosso vídeo, né? Não é um laudo, não é uma crítica ao colega, é apenas uma contribuição no entendimento desse pórtico para ajudar na discussão. Mas eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, o que vocês acham sobre esse ponto, se concordam com a análise e que contribuam. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe sua contribuição. Muito obrigado a todos, um abraço e até mais.